Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de sábado, Matheus Montenegro, muitos jogos, então não se alongue na sua abertura. Eu sou um ser humano alongado, né? Naturalmente, por natureza, né? Vamos que vamos, meus queridos. Voltamos com o Green, né? Finalmente, nossa quinta-feira foi boa. Encerrando aí essa maré ruim, assim espero, né? Espero não ter zicado com essa frase, né? Dito isto. Vamos embora, vamos que vamos para mais um episódio do Bet de hoje. Vamos para o final de semana, ainda com pés no chão em relação a estaduais. Seguiremos focados aí em ligas europeias, beleza? A tendência é que a partir do próximo final de semana, mais ou menos, eu e Fábio já começa a trazer um ou outro estadual aqui, dependendo do que a gente encontrar de valor, de oportunidade, com base no que a gente já tá vendo dos times. Rumo aos 7 mil inscritos. Estamos com essa meta até o final de fevereiro, beleza? E essa camisa aqui, Fábio, irmão? É de um time da Arábia Saudita? Cristiano Ronaldo? Não. Quixadá? Quixadá, eu trouxe da minha viagem aí do Ceará. Muito o famigerado Quixinha. Essa aqui só eu tenho na Paraíba. Você deu sorte pro Quixadá, né? Ele tomou 4-0 do Fortaleza. Eu não tava lá. Quando eu fui, ganhou de 1-0, filho. Tá. Só foi eu ir embora que o time perdeu. A leitura é essa. Então tá bom. Vamos lá, vamos para os jogos, porque esse sábado está mais recheado do que os lanches de Matheus Montenegro, tá? Então vamos aqui para o nosso Score Tabs, abrir aqui os jogos deste sabadão, são muitos jogos, então a gente vai até tentar ser mais objetivo, tá, nesse vídeo, porque são muitas partidas. Vamos começar pela Premier League, Matheus Montenegro, clássico da cidade de Manchester, United e City, tá? Temos aí um duelo do segundo contra o sétimo. A equipe do City vem de uma sequência até longa sem perder. A equipe do United, né, agora sem o Ruben Amorim, né, trocou de técnico, ainda irregular na temporada. A equipe do United, nos últimos 10 jogos, tem apenas 3 vitórias, não vence já a 4. Na rodada anterior, perdeu do Brighton pela Copa da Inglaterra, foi eliminado pelo placar de 2-1. Aí só empatou com o Burnley, só empatou com o Leeds e só empatou com o Wolverhampton. Equipes da parte de baixo da tabela de classificação. Cara, se eu não me engano, eu vi um vídeo do querido Fred Caldeira falando sobre isso. Eu acho que é a primeira vez nos últimos 115 anos que o Manchester United vai jogar a metade final da temporada jogando só a Premier League. Ele acabou de ser eliminado da Copa, né? Ele nunca ficou assim nos últimos 100 anos tão cedo jogando só a Liga Nacional. É impressionante o que estão fazendo com o gigantesco Manchester United, né? Não é de hoje, é uma série de fracassos, mais um ano extremamente conturbado, demissão de treinador, eliminação em casa. Na Copa da Liga Inglesa, ele foi eliminado por Grimsby, vale lembrar, da 4ª divisão da Inglaterra. Enfim, cara, é muito complicado você confiar no Manchester United. A gente tá falando de um clássico aqui, que é no Old Trafford, mas eu sequer consigo fazer uma leitura que a gente vai confiar em algo a favor do United. Essa é a situação que chegaram os Red Devils, tá? Até porque o Manchester City voltou a ser o Manchester City de Pep Guardiola que a gente conhecia, né? Não é tão avassalador de ser líder disparado, nada disso, até porque o Arsenal, quem tá sendo esse time hoje do futebol inglês, mas é uma equipe muito confiável, né, velho? Pegar um Newcastle fora de casa e meter um 2-0 é algo que hoje é muito difícil no futebol inglês, por exemplo. Então, é um time que tem passado muita confiança os Citizens. São 13 jogos sem perder, tá? Sendo 10 vitórias e 3 empates. Os empates foram contra Brighton, Chelsea e Sunderland, né? Teve uma sequência de empates no início do ano no campeonato inglês, mas já voltou a vencer pelas Copas. Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. A última vitória no campeonato inglês foi contra o Forest no final de dezembro. Mas é um time que faz gol todo jogo, né? Dificilmente passa em branco. Vamos até ver aqui o retrospecto entre eles. Clássico, é sempre bom a gente ver a tendência geral entre eles. Nos últimos 10 jogos, 6 vitórias do City, 3 do United e um empate. Tá? 3-0 esse ano. Esse ano não, né? Ano passado, essa temporada. 3-0, 0-0, teve uma vitória 2-1, né? No final de 2024. O United até venceu fora de casa algumas partidas, tá? Em 24 venceu 2 vezes. Ano passado perdeu 3-0 e empatou 0-0. Cara, mas pelo momento, né, sem considerar tanto histórico, e até considerando histórico, porque no geral o City tem melhores resultados, temos aqui já um dupla chance do City, pagando quase 1,30. Mesmo sendo fora, eu acho improvável o City perder. Eu gosto, tá, velho? Eu gosto. E aí eu vou abrir um parênteses para uma análise que normalmente a gente faria, se tratando de um Manchester United, Manchester City, que é a respeito de gols, né? Uma tendência de over gols. Porém,
jogos do Big Six nessa temporada têm sido muito amarrados, tá? Eu acho que é importante a gente destacar isso aí, velho. A gente teve, por exemplo, Arsenal e Liverpool, foi 1-0 e 0-0, né? Vários confrontos diretos entre as equipes, ambas marcam, que é muito frequente e não tem batido. No primeiro turno, por exemplo, foi 3-0 para o Manchester City. Então, assim, é um jogo que, dependendo do que acontecer no ao vivo, e aqui a gente tem que fazer uma análise pré, ele pode tanto tender muito pro over quanto pro under. Eu fico de mãos atadas em relação a confiar em gols, tá? Por isso que eu prefiro dupla hipótese no Manchester City. Eu acho que, independente de ser um jogo movimentado, um 3-3, 3-2 pro City e por aí vai, como pode ser um 0-0, eventualmente. Então, eu prefiro confiar no Manchester City, que tem passado muito mais confiança, tem jogado muito mais bola, é um time melhor, o clima tá muito melhor por lá. Então, eu fico com o lado azul de Manchester para que a equipe não perca o jogo. Dupla hipótese do Manchester City. Muito bem. Então, a gente tem aqui, né, um dupla hipótese quase 1,30. O mercado de gols, as odds também não ajudam, tá? Porque o over 1,5, que seria algo mais confiável, paga só 1,15. Então, a gente vai ficar no dupla chance do City pelas atuações recentes aí do time de Pep Guardiola. Bom, tem 2 jogos aqui que a gente não vai aprofundar, tá? Leeds e Fulham, Sunderland e Palace. Mas um detalhe que tanto Leeds como Sunderland são ótimos mandantes, tá? E pelas odds aqui, você vai conseguir pegar um golzinho de cada um deles, tá? Ou um gol do Sunderland ou um gol do Leeds, né? Já vai ter uma odd interessante. Então, nesses 2 jogos que a gente não vai aprofundar, porque são muitos jogos, eu ficaria de olho no gol dos mandantes, tá? Ou do Sunderland ou do Leeds. São times que em casa dificilmente passam em branco, sobretudo o Sunderland. O Sunderland, salvo engano, ele marcou gol em todos os jogos em casa nessa Premier League, ou só não marcou em um. Agora eu vou querer confirmar essa informação, Matheus Montenegro. Mas ele como mandante, ele perde muito pouco. Ainda não perdeu, inclusive, no campeonato inglês. Ele não fez foi contra o City. Contra o City. Foi o único jogo que ele não marcou gol, mas de resto, ele marcou gol em todos e não perdeu nenhum jogo em casa. Então, de olho nisso, nesse jogo Sunderland. E o Palace vem mal, tá? O Palace perdeu de um time da 6ª divisão na Copa da Inglaterra. Tudo bem que foi time misto e tudo mais. E aqui no Leeds, né? O Leeds em casa também, tá? Faz tempo que não perde, perdeu do Aston Villa faz um tempo, e perdeu para o Tottenham, mas ele deixou gol, ó, nos últimos 10 jogos em casa, ele deixou gol em 9. Então, nesses 2 jogos, atenção para isso. Bora pro próximo, que é muito Liverpool e Burnley. Aqui, não tem nem muito o que a gente aprofundar, Matheus. É o 4º contra o 19º. Tudo bem que o Liverpool ainda não passa tanta confiança, mas já não perde há um tempo no campeonato inglês. Sim. O Burnley já não vence há muito tempo. O Burnley fora de casa tem uma vitória, que foi contra o Wolverhampton. Naquela época do Wolverhampton horrível. E o Liverpool em casa, querendo ou não, ele só tem 2 derrotas. Mesmo uma fase ruim. E uma derrota eu lembro que foi para o United e outra derrota foi para o Forest. Né? Foram as derrotas do Liverpool jogando em casa. Tem 6 vitórias e 2 empates. E a gente tem um Burnley que não ganha, ó. Desde... Ele ganhou na Copa aqui, mas... Ele ganhou do Millwall na Copa agora, foi. Mas antes disso eram 12 jogos sem vencer, sendo 9 vitórias e 3 empates, tá? Na Premier League são 12 rodadas sem vencer. Isso. E aí a última vitória foi justamente essa que você trouxe aí contra o Wolverhampton atuando fora de casa, né? Cara, é um time... Pô, tá começando a se desenhar essa Premier League, o que aconteceu na temporada passada. A gente já tem 3 times ali destoando muito dos demais, né? O Wolverhampton pode até dizer que caiu. Só não vou cravar que o Wolverhampton caiu, porque o Wolverhampton teve uma melhora, né? Dos 3 times da zona de rebaixamento, inclusive, hoje é o melhorzinho. Mas, de fato, o Burnley é uma equipe muito abaixo, vale lembrar, é um time que veio da 2ª divisão, então isso já é um empecilho de início de temporada, né, já atrapalha bastante, e sobretudo fora de casa, velho, a gente viu que é um time que deixa muito a desejar, são 8 derrotas, e sofrendo pelo menos 2 gols em quase todos os jogos. Quando ele enfrentou adversários mais difíceis, 3-0 do Tottenham, 3-2 do Manchester United, 5-1 do Manchester City. Ele tomou pelo menos 3 gols quando enfrentou times do Big Six. E agora vai pegar um Liverpool que melhorou, finalmente, né? Eu acho que hoje já dá para dizer que sim, o Liverpool passa uma confiança, mesmo que mínima. A gente tá falando de uma equipe que vem de 11 jogos sem perder, sendo 6 vitórias e 5 empates. Então, velho, tendo uma oddzinha 1,22 na vitória, eu já acho que tá de bom tamanho, tá? Esse é um típico jogo que, pela diferença técnica entre as equipes, pela diferença de momento, poderia estar muito bem ali, 1,15, 1,16, e a gente ter que recorrer a algo mais arriscado, como vitória e over 1,5. Mas só a vitória para botar numa duplinha,
eu acho que já tá valendo. E aí abre margem para o apostador que quiser se arriscar um pouco a mais, pegar essa vitória com over goals ou até um handicap, que eu também acho uma boa pedida. Meu palpite aqui é 2-0, 3-0, 3-1 Liverpool, eu acho que é meio que nessa pegada. 2 gols do Liverpool, vamos até ver a odd aqui, como a gente viu nas estatísticas, né? O Burnley toma pelo menos 2 gols em quase todos os seus jogos, tem 1,33, tá? Então, muito boa. Muito como boa visitante, aí. A média de gols sofridos do Burnley é 2,6. Ele sofreu 26 gols em 10 jogos. E contra times do Big Six, a gente vê que ele leva pelo menos 3. Então eu acho que é uma boa pedida, assim, 2 gols do Liverpool também, tá? Bom, vamos agora para Tottenham e o West Ham. O Tottenham já não vence há 4 jogos. O West Ham também não vence. Na verdade, eles venceram na Copa, né? Mas o West Ham foi nos pênaltis. Prorrogação. Vamos começar pelo... Vamos ver a classificação rapidinho, né? Porque o Tottenham tá ali, 14º, uma campanha mediana para baixo, né? Só 14º. O West Ham é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas ele já tá uma distância grande, tá? Do Forest. Ele tá a 7 pontos do Nottingham Forest. Que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, está numa situação complicada, precisa voltar a pontuar. Já não vence a... Deixa eu ver aqui o West Ham, vou começar pelo time do Paquetá. No campeonato inglês, ele já não vence, deixa eu só filtrar aqui pela Premier League, há 10 jogos, tá? Há 10 jogos. Perdeu aí para Forest em casa, perdeu do Wolverhampton, duas equipes que estão na parte de baixo, empatou com o Brighton, perdeu do Fulham. E o West Ham tem aquela estatística, né, que é o time do over 1,5. Só em um jogo no campeonato inglês não bateu o over 1,5 nos jogos do West Ham, tá? 95%. E o Tottenham também não fica muito atrás, 80%. E aí nos jogos mais recentes... Vou para outra estatística que é um pouco semelhante até, vai de encontro aí com essa do over 1,5, que é o gol sofrido, né? Ele só não levou gol em um jogo na temporada toda. Até se você bota a Copa aí no meio, ele só não leva gol em uma partida aí do campeonato. Não à toa, é a pior defesa da Premier League. 43 gols sofridos em 21 jogos disputados. Então, assim, jogo do West Ham, velho, eu acho que é muito difícil você confiar. Vou repetir o que eu falei na análise lá do jogo do Burnley. Eu acho que esses 3 times da zona de rebaixamento já estão com o rebaixamento muito encaminhado. Tem que fazer uma campanha de briga por competição europeia para conseguir escapar. Muito conturbado. O Lucas Paquetá, inclusive, aí, com negociações com o Flamengo, podendo sair um dos melhores jogadores da equipe. Eu acho que é difícil você confiar em qualquer coisa do West Ham, tá? Até por isso, quer trazer mais alguma análise ou vamos passar já? Não, só pode... A gente só vê aqui que o Tottenham não vence há 4 jogos. Venceu o Palace fora, foi a última partida. Um time que está vencendo pouco no campeonato inglês também. Mas em casa, ele também não vence há 3 jogos. Mas pega o West Ham, né? Se tem um adversário bom para você se recuperar, sim, é o West Ham. E aí, se tratando de Tottenham, só um jogo na temporada ele não marcou gol em casa, que foi quando perdeu para o Chelsea por 1-0. E é justamente essa análise que eu quero fazer. São 2 times instáveis, tá? Obviamente o West Ham muito mais, mas eu não gosto de você pegar aqui um dupla hipótese do Tottenham, por exemplo, porque a odd é muito baixa. Não vejo custo-benefício em dupla hipótese do Tottenham pagando 1,18. Não é uma equipe confiável. Você poderia ir no over 1,5 do jogo. Acho que é uma boa pedida e acredito que vai dar green. Porém, mais confiável que isso é o gol do Tottenham. Eu acho que é melhor, tá? A odd não é tão atrativa assim. E aí fica a seu critério pegar o dupla com gol do Tottenham ou você pode pegar só o over 1,5. Fica aí as 2 alternativas para o apostador. O que você acha que é melhor, Fábio? Cara, eu prefiro o over 1,5 porque eu acho que a gente fica... Assim, o West Ham precisa dar uma resposta. Acho que não vai dar ainda, né? Eu acho que o Tottenham não perde esse jogo. Eu acho que as duas são boas opções, mas eu acho que se o Tottenham vencer, eu acho que não vai ser 1-0 também, né? Eu acho que vai ser ali 2-1, 2-0. Os jogos do Tottenham são movimentados, né? O Tottenham é um time que também toma bastante gol. Eu acho que as duas são uma boa, tá? Acho que fica muito a critério. Eu prefiro confiar na estatística do West Ham, tá? A defesa do West Ham deixa muito a desejar. Eu acho que a melhor pedida, a gente sempre bate nessa tecla, tá, galera? A gente, infelizmente, não consegue fazer análises ao vivo, né? A proposta desse projeto é fazer análises pré. A melhor pedida para esse jogo seria o gol do Tottenham, só que a odd é muito baixa, então você teria que esperar o ao vivo. Né? E muitas pessoas, assim como nós, imagino, não tem condições de estar ali, obviamente, assistindo todos os jogos e fazer apostas ao vivo o tempo todo. Então fica a seu critério, velho. Acho que o over 1,5 realmente é uma pedida muito boa, levando em consideração que pré-jogo a odd para você pegar a dupla hipótese do Tottenham, o gol do Tottenham tá muito esmagado, beleza? Bom, temos agora Chelsea e Brentford, 5º contra 8º. O Brentford tá muito bem. 2 times que marcam muitos gols, tá? O Brentford marcou 30...
35, o Chelsea marcou 34 e também sofreram mais de um gol de média. Os dois times. O jogo difícil, tá? De resultado final, Matheus Montenegro. A gente até pode já adiantar aqui. Vamos só ver os últimos jogos das duas equipes. Né? O Chelsea só tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos e essas vitórias foram pela... 2 delas foram pela Copa da Liga Inglesa e outra pela Copa da Inglaterra. Então, é um time que na Premier League só venceu o Everton, a última vitória lá em 13 de dezembro. Há mais de um mês, a última vitória do Chelsea na Premier League. Jogou pela Copa da Liga no meio de semana, então chega mais desgastado. Tá? Perdeu do Arsenal por 3-2. Tudo bem que não foi ali, deve ter alterações no time que começou aquele jogo para esse. E o Brentford é um time muito forte, não perde há 5 jogos. É um time muito forte em casa, sobretudo, mas deixa gol em quase todos os seus jogos, tá? Deixou 3 no Sunderland, deixou 4 fora de casa contra o Everton, que tem uma defesa boa. Aí destoou esse 0-0 com o Tottenham, né? Não era muito a tendência do jogo. Fez 4 no Bournemouth, fez 2 no Wolverhampton fora. Enfim, não fez no City, que é um adversário mais complicado. Mas, enfim, deixa gols em quase todos os seus jogos a equipe do Brentford. Cara, quem bate o olho num jogo desse e não está acompanhando o futebol mais a fundo, pode cair numa tremenda armadilha, tá? O Brentford tá muito bem, velho. A gente tá falando de um time que é 5º lugar na Premier League, e aí eu vou trazer uma estatística que até assusta, artilheiro tá? também, né? Tem um vice-artilheiro, o Igor Thiago, né? Cara, se você pega um recorte das últimas 5 rodadas de Premier League, o Brentford é o time de melhor campanha, tá? A campanha é superior à do Arsenal. 4 vitórias e um empate, e ele tem um saldo de gol melhor. Mais 10 de saldo nessas últimas 5 rodadas. E aí a informação contrária. O Chelsea é o 16º nesse recorte de 5 jogos. Não venceu. 3 empates e 2 derrotas nas últimas 5 rodadas de Premier League. Então é um jogo perigoso pro Chelsea, tá? 8 partidas seguidas levando gol, batendo ambas marcam, porque ele também marca gol. Então, velho, eu não acho que é uma boa pedida você confiar aqui numa vitória do Chelsea pagando em 72, não, tá? Claro que pode pintar, é mais time, Stamford Bridge e tudo mais, mas eu não vejo valor. E aí eu vou além. Se tratando de custo-benefício, eu vejo valor nesse jogo aqui, uma apostinha de risco, é o gol do Brentford, inclusive, tá? Mas o over 1,5, como a gente tá vendo aí em termos estatísticos, é muito plausível de ser batido também, né, Fábio? 85% dos jogos dos dois times na Premier League bateram o over 1,5 e a gente tem esse over 1,5 com a odd ali de 1,20 já. E dependendo da casa de aposta, vai estar até 1,22, né, 1,23, enfim. Aqui é uma média geral. Então tem algumas casas que jogam para baixo, outras jogam para cima, mas uma odd a partir de 1,20 eu acho que essa é a mais segura, inclusive uma das mais seguras do dia, porque o Chelsea precisa dar uma resposta, então vai ser um time ofensivo. Vai dar espaço para o Brentford, que tem um ataque forte. Eu acho que é muito provável ter um ambas marcam nesse jogo também. Eu acho que é um jogo ali, ó, 1,61. O gol do Brentford, deixa eu ver aqui, é 1,40. Tem uma odd muito boa, mas é aquilo, é o Chelsea em casa. O Chelsea com o novo treinador, pode ser que ele tenha ajustado o time aí nesse período e o Chelsea vença por 2-0, por exemplo. Então é melhor focar no over 1,5. Esse gol do Brentford fica para uma leitura mais do ao vivo. Show. Né? Bom, para fechar, Forest e Arsenal, tá? O Arsenal tá muito bem, líder, o Forest é o primeiro time acima da zona de rebaixamento, até venceu na última rodada do campeonato inglês, mas só o West Ham, né? Que todo mundo vence praticamente. Antes disso, tinha uma sequência de 4 derrotas seguidas. Tá, ó, o Forest foi eliminado pelo Wrexham na Copa da Inglaterra, nos pênaltis, 3-3, um time da segunda divisão, eliminou um time da primeira. Aí teve essa vitória contra o West Ham, um confronto direto na parte de baixo, e aí tomou 3 do Aston Villa, tomou 2 do Everton, 2 do City e também perdeu do Fulham, tá? Então é um time que não passa muita confiança nesse momento e pega um time que, junto com o Bayern, acho que são os times que passam mais confiança no futebol mundial no momento, né? Uma derrota nos últimos 15 jogos, a equipe do Arsenal, e foi uma derrota para o Aston Villa fora de casa. Marca gol em todo jogo, a equipe do Arsenal. Enfim, Matheus Montenegro. E a odd que tá até ok, tá? Acima de 1,50. Pois é, velho. A gente tá falando de um Arsenal que ele não ganhou pouquíssimos jogos na temporada, né? Acho que o Arsenal tá com coisa de umas 30 partidas na temporada. Perdeu 2, empatou 5 e ganhou 23, né? Tá avassalador. Eu bato na tecla desde o início da temporada, antes dela começar. Eu acho que esse ano o Arsenal papa um título grande, Champions League ou Premier League. Tá se encaminhando muito bem para isso.
né? Classificado tanto na FA Cup quanto na... Quer dizer, Copa da Liga Inglesa não se classificou ainda não, né? Foi jogo de ida contra o Chelsea. Mas venceu no Stamford Bridge por 3-2 e encaminhou a classificação, né? Contra os Blues. E esse Nottingham Forest vem muito mal, velho. A gente tá falando de um time que nos últimos 6 jogos ele tem uma vitória que é contra o West Ham, mas as outras 5 ele sofreu gol em todas e nas outras 5 ele não conseguiu vencer. Então eu ficaria exclusivamente nos Gunners aí para essa partida, tá? A odd da vitória é 1,53. Eu acho que até dá para você ir, mas não é um primor de odd. Então, se quiser a vitória, eu até esperaria mais o ao vivo essa odd subir. Para o pré-jogo, o que é que eu acho que é mais seguro? Dupla hipótese com gol para jogar numa duplinha. Eu acho que é a opção mais tranquila aí de você confiar, certo? Até porque o Arsenal veio um pouco mais desgastado, jogou a Copa da Liga Inglesa, coisa que o Nottingham Forest não jogou, né? Então tem esse ponto aí também, vai que seja um empate com gols. Eu acho muito difícil o Arsenal passar em branco. Só um jogo da temporada, ou 2, o Arsenal não fez gol na temporada. Over 1,5 também é uma boa, tá? 1,28. Tá? A odd do over 1,5 eu acho que também tem uma grande probabilidade de bater. Até o gol do Arsenal já é 1,14, até uma odd alta, exatamente. Assim, não alta no geral, mas uma alta para o Arsenal. Marcar um gol em 14 contra um time que toma muito gol, que é o Forest. Pô, isso aqui tá no ao vivo, pô, já dá para pegar ali depois de 10 minutos de jogo. O over 1,5 ele tem uma odd boa, porque vale lembrar, o Arsenal tem uma defesa muito boa, né? É a melhor da Premier League, 14 gols sofridos em 21 jogos. Então, a estatística não conta muito com o gol do Nottingham Forest. Não à toa paga bem o gol da equipe mandante. Então, por isso que o over 1,5 acaba tendo uma precificação interessante. Mas até nos jogos do Arsenal, né? Se a gente pegar aqui as estatísticas de over 1,5, não é tão alto, né? 71, mas do Forest é 85, porque o Forest toma muito gol, né? Então, dá para confiar que pelo menos o Arsenal faça 2 gols, né? Eu acho que é bem plausível, mas para ter uma segurança maior, vamos no dupla do Arsenal com o golzinho do Arsenal, vai que é só 1-0. Bom, Campeonato Espanhol, temos o Real Madrid em crise, eliminado pelo Albacete na Copa do Rei, vai pegar o Levante, tá? O Levante é o 19º vice-lanterna, só tem 3 vitórias no Campeonato Espanhol, as 3 foram fora de casa, até uma curiosidade, o Levante é um bom visitante, mandante ele ainda não venceu nenhum jogo. E o Real em casa, tá bem, tá? Só tem uma derrota como mandante, que foi para o Celta de Vigo. 8 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Aqui não tem nem muito que a gente analisar, Matheus Montenegro. Vamos até tentar ser mais rápido aqui, porque ainda faltam muitos jogos, né? O Real até perdeu aí do Albacete, perdeu a Supercopa do Barcelona, que foi até aceitável, mas é um time que vem marcando pelo menos 2 gols em quase todos os seus 7 jogos. 7 partidas seguidas. E quando perdeu, tirando essa derrota para o Celta de Vigo, ele perdeu para City, para Barcelona, e teve essa derrota para o Albacete ali com um time misto, mas com muitos titulares também. E vale lembrar, teve a demissão do Xabi Alonso após a derrota na Supercopa pro Barcelona, né? E, cara, foi impressionante esse jogo contra o Albacete, né? Ele empata nos acréscimos e ainda toma um 3-2 depois. Bizarro. Mas, pelo menos, em termos ofensivos, segue funcionando, né? Acho que o Real Madrid tá com um problema seríssimo aí na defesa, sobretudo. E, assim, é um jogo que, velho, as odds não ajudam muito. E eu acredito que o Real Madrid, a gente até acreditava que não teria um impacto muito grande ali, na Copa, né? A demissão. Pelo contrário, a gente achava até que já teria uma virada de chave, né? Muito se fala sobre os jogadores querendo derrubar Xabi Alonso e tudo mais. E assim, eu acho que você tem que confiar no Real Madrid, não tem muito para onde correr, tá? É muito arriscado você confiar, por exemplo, vou lembrar de uma vez, Fábio, a gente confiou muito no Betis de visitante contra o Real Madrid, acabou que o Real meteu 5 para cima do Betis. O Real tem potencial para fazer isso, velho. É um timaço no papel. E em termos prognósticos, a expectativa é ele meter pelo menos 3-0 aqui no Levante. Uma vitória por 3 gols de diferença. Então eu acho confiável, eu acho arriscado você não confiar no Real Madrid. Não o suficiente para ir num handicap menos 2,5 para o Real vencer por 3 gols. Eu acho que é perigoso você apostar nesse sentido, levando em consideração o momento que o clube merengue vive. Mas, velho, você pegar ali 2 golzinhos do Real Madrid, vai. Eu acho que vai. Ou espera a hora da vitória subir um pouquinho no ao vivo e pega ela. Tá entendendo? Não se expor tanto ao risco, mas difícil não confiar no Real, de toda forma. Aqui é realmente ou vitória ou over 1,5 do Real, ou combinando as duas, tá? Eu acho que é o que tem para esse jogo, para uma análise pré, né? Não dá para confiar no Levante, apesar da defesa do Real tá tomando gol em muitos jogos. Assim, confiar no gol do Levante até pode acontecer, até acho que vai ser uns 3-1, 4-1 Real, mas é melhor confiar no time que a gente sabe o que pode entregar.
Bom, Betis e Villarreal, aqui é um jogo que a gente nem vai focar tanto em resultado final, porque é um jogo difícil, né? Terceiro contra sexto, apesar da distância entre pontuações, né? O Villarreal tá muito bem na La Liga, só tá atrás de Real e Barça. São times que marcam muitos gols, é isso que a gente vai chamar a atenção, tá? O Villarreal marcou 37, o Betis marcou 31. A gente vai naquela estatística de over 1,5, né? Que a gente gosta de ver, que é o que nos interessa. Ó, 89% e 94% de over 1,5, né? As duas equipes ali com um quase 90 e outro quase 95. Então, Matheus Montenegro, qual é a dica para esse jogo? Over 1,5, né? Não tem muito para onde correr. E a gente tá falando com exceção de Real Madrid e Barcelona, que obviamente são muito avassaladores, a gente tem um Real Betis que é um dos melhores ataques como mandante, né? 18 gols marcados em 9 jogos. O Real Betis, atuando em casa, ele marca 2 gols por jogo. E a gente tá falando de um Villarreal que marcou 14 gols em 8 jogos como visitante, que também tem uma média de quase 2 gols marcados como visitante. Então, assim, você até poderia pegar o gol de uma das equipes, né? Vamos dar uma olhadinha ali. As odds são as mesmas, praticamente. 2,62, 2,60. A odd de gols é igual. E aí, quando tem esses cenários, desses joguinhos assim, eu sempre bato nessa tecla. Eu prefiro o over 1,5 do que o gol de uma das equipes. Porque isso aqui é a cara de você dar uma surtada escolhendo uma das equipes e o jogo ser 2-0 para o outro time. Esse é o tipo de jogo que pode ser 2-0 para qualquer uma das duas equipes. Não é loucura nenhuma, tá? Então, para você pegar o gol de das equipes, eu recomendaria o ao vivo. Pô, eu vou conseguir assistir esse jogo. 15 minutinhos de jogo ali, Real Betis está com tudo, muito superior. Aí vale a pena você pegar o gol do Betis. Mas leitura pré, vai no over 1,5, que é mais seguro. Muito bem, over 1,5 para Betis e Villarreal. Série A italiana, o Napoli a gente não vai analisar, vai jogar em casa, mas a gente não quer mais saber do Napoli, tá? Agora que a gente não quer saber, ele vai ganhar. Anota aí, o Napoli vai ganhar esse jogo tranquilinho para os apostadores que desistiram do Napoli ficarem em pé da vida. Mas a gente vai pelo menos ficar por hora, né? Entrou na geladeira o Napoli, né? Porque o Napoli está na 4 empates seguidos, né? Se eu não me engano. Empatou contra Verona e Parma em casa, né? 2 times da parte de baixo da tabela. São 3 empates seguidos. A outra foi a Inter de Milão fora. Quando a gente pensou, a Inter vai ganhar. Aí vai empate. Bom, no campeonato italiano, Matheus, é complicado. A gente tem 2 favoritos jogando fora de casa. O Udinese e Inter. A Inter é a líder da competição, tá? Com 46 pontos. O Udinese está no meio de tabela. O Udinese em casa venceu só 3 dos seus 10 jogos, tá? Não é um mandante assim tão bom. Empatou 4 e perdeu 3 e tomou 15 gols jogando em casa. A Inter de Milão, como visitante, tem 7 vitórias e apenas 2 derrotas. Enfim, aqui é confiar mais na Inter, né? Uma odd 1,42, o que podemos trabalhar nesse jogo. E a gente sempre bate na tecla de que a Inter, de fato, é o time mais confiável, né? Eu acho que a Inter, realmente, ela não vacila muito em termos de marcar gol. Pelo menos isso, né? Dificilmente a Inter de Milão passa em branco. Eu tô até dando uma olhadinha aqui. Passou em branco contra o Liverpool, mas foi Champions League. Passou em branco em um jogo contra o Milan. E só isso. Foram os 2 jogos da temporada que ele não fez gol. Então, assim, por ser fora de casa, vale a pena você ser mais comedido. Duplazinha com gol. Mas, como a gente sempre diz, a Inter é o time mais confiável da Série A italiana. Então, esse é um jogo que você também pode ligar o alerta pro ao vivo para eventualmente pegar a vitória seca da Inter de Milão. Eu recomendaria mais até esse alerta para o ao vivo da vitória da Inter do que propriamente do Napoli contra o Sassuolo jogando em casa. Então, pode ficar ligadinho aí nisso aí. Aqui dá para, numa aposta pré, um gol da Inter de Milão com dupla chance. Tá? A Inter de Milão dificilmente perde para esses times. Ele pode até empatar, que também é muito raro, mesmo fora de casa, a Inter de Milão empatar com esses times mais frágeis do italiano. Não é à toa que é líder da competição. A dupla hipótese está 1,10. Você combina com o gol da Inter, que é 1,10 também, vai ali para 1,20, né? 1,20 e pouco, dependendo da casa de aposta. Uma leitura parecida, Matheus Montenegro, com Cagliari e Juventus. Tá? O Cagliari é até pior, né, do que a equipe da Udinese, é só a 16ª. O Cagliari em casa tem 2 vitórias em 9 jogos, também não é um time que vence tantos jogos em casa, mas não vence em nenhum lugar, né? Porque tá ali brigando para não cair. E a equipe da Juventus, fora 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas num recorte recente, a Juventus está bem confiável. Tá? Assim, teve um empate contra o Lecce em casa, mas ele tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, e foi uma derrota para o Napoli, fora de casa. Então é um time que venceu o Cremonese, venceu o Sassuolo fora, venceu o Pisa fora,
teve esse tropeço aqui que deixou a gente com raiva, mas tudo bem. Venceu o Bolonha fora, venceu a Roma em casa, então é um time que vem passando confiança aí até contra esses times menores no campeonato italiano. E eles jogaram, ó, em novembro, na casa da Inter de Milão, na casa da Juventus, e foi 2-1. Velho, a Juventus ela só tem uma derrota nos últimos 16 jogos, tá? E aí eu vou além. Nos últimos 12, ela conseguiu marcar gol. De fato, a Juve melhorou e melhorou significativamente. Hoje até dá para dizer que passa mais confiança do que Milan e Napoli, por exemplo, certo? E do que a própria Roma também, que era um time muito seguro defensivamente e tal, mas já vem acumulando umas derrotas recentemente. E aqui é a mesma coisa, beleza? Dupla hipótese com gol por ser fora de casa. Se fosse em casa, pelo momento de Inter de Milão e pro Juventus, por serem times mais confiáveis, eu até recomendaria a vitória. Só que quando a gente recomendou a vitória, o time vai e empata com o Lecce de casa, né? Eu tô traumatizado com essa Série A italiana. Ó, em bilhete, nem pensa em botar a Série A italiana. Virou uma regra aqui para o Fábio Hermano, né? Não entra no bilhete. É mais pro palpitão, joguinho que você tiver a oportunidade de assistir ao vivo, aí você pega essa análise e aplica ali para o tempo real, mas complicadinha, viu? Série A italiana é chata. Exatamente. Vamos agora para a Bundesliga, a gente já está encerrando aqui, mas tem 2 joguinhos ainda da Bundesliga para a gente analisar. Dortmund e St. Pauli, tá? Segundo contra a vice-lanterna, vice-líder contra a vice-lanterna, o St. Pauli que jogando fora de casa só tem uma vitória, tá? No campeonato alemão. E o Borussia em casa ainda não perdeu, 6 vitórias e 2 empates. Matheus Montenegro, o Borussia que vem bem aí numa sequência recente, vamos pegar aqui os últimos jogos do Borussia na Bundesliga, tá? Ele não perdeu nos últimos 10 jogos, deixa eu aumentar o recorte aqui, ele não perdeu há 10 jogos, nos últimos 15 ele só tem uma derrota, que inclusive acho que foi a única derrota, né, na competição, que foi para o Bayern de Munique, jogando Exatamente. Fora de casa. E o São Paulo da Alemanha, ó como perde, ele tem 3 vitórias nos últimos 15 jogos e ele perdeu 10 dos últimos 15. Velho, esse é o melhor jogo que eu acho em termos de você conseguir pegar uma vitória seca, tá? Porque assim, diferente de Real Madrid, por exemplo, que obviamente é mais time que o Borussia, lá a odd é mais baixa e o momento do Real é muito ruim. Aqui a gente tem um Borussia que é muito forte, dentro de casa é avassalador, a gente pode dizer. Ele só tem uma derrota em casa que foi na Copa contra o Leverkusen, né? Mas Bundesliga passa por cima aí de todo mundo, bem dizer, conseguindo marcar 3 gols em muitos jogos e contra um St. Pauli que fora de casa é muito frágil. A gente tá falando aí de um time que, como visitante, só tem 5 pontos na Bundesliga, né? É o segundo pior ataque também. Então, assim, até em termos de gols, eu acho que não. Que quando a gente fala de Bundesliga, a gente confia muito no over goals. Eu nem acho que vale a pena nesse jogo, velho. A vitória já tá pagando 1,33, acho que tá de bom tamanho. Para mim, a vitória do Borussia aqui era para estar 1,20 e pouco, 1,25, meio que por aí. Seria o justo, né? O custo-benefício ideal era ali. Como tá 1,33, eu vejo valor. Eu acho que vale muito a pena. Eu acredito, inclusive, que é uma das melhores do dia aí. É a vitória seca que eu recomendo do dia, é essa aí. E a do Liverpool também, né? E a do Liverpool, boa. A do Liverpool também. São as duas que a gente mais confia. E tem o Bayern de Munique, avassalador, um time que dificilmente atrapalha o apostador, mas tem um jogo difícil agora, tá? É o Leipzig, né, que em casa tem 7 vitórias e 1 derrota. Foi uma derrota para o Leverkusen. Até recentemente, marcou 21 gols, sofreu 6. Tá? O Bayern, como visitante, 7 vitórias e 1 empate. Também não perdeu. Quer dizer, o Leipzig perdeu um jogo, né? E aqui a gente tem uma estatística de gols, né? Que todo mundo já está acostumado. 100% de over 2,5 no Bayern de Munique. 81% de over 1,5 no jogo do Leipzig. E aí, Matheus, dá para confiar em resultado final ou é melhor focar no mercado de gols aí nesse jogo? Velho, a vitória seca... Eu tenho um pezinho atrás, por a gente tá falando de um confronto fora de casa contra o terceiro colocado. Se tem um jogo que o Bayern pode se complicar ali na Bundesliga, é um desse aqui, né? Mas, vale lembrar, os dois times se enfrentaram na primeira rodada da Bundesliga e foi 6-0 pro Bayern de Munique, né? Tem esse ponto aí importante a ser destacado. E como o Leipzig é um time que vem figurando nas cabeças nos últimos anos da Bundesliga, eu acho até interessante a gente ver confrontos recentes e é bizarro como é movimentado os jogos, tá? 6-0 para o Bayern, 3-3, 5-1 para o Bayern, 2-1, 2-2, 3-0, 3-1, jogos com muitos gols. E Bundesliga também tem essa tendência naturalmente. Então, velho, eu ficaria mais por aí, tá? O dupla hipótese do Bayern, eu acho que é confiável. Também não imagino que o Bayern vá perder, mesmo sendo fora contra o terceiro colocado. E aí você combina com um over 1,5 gols.
que, salvo engano, dá a mesma odd quase da... Quer dizer, a mesma odd não. Mas vai dar uma oddzinha interessante ali, né? 1,30, 1,30 e pouco. O dupla com over 1,5. Eu gosto dessa pedida. Eu acho que é interessante sim, tá? O over 2,5, 1,30 também, né? Uma estatística que bateu em todos os jogos do Bayern na Bundesliga, também fica aí como sugestão. Cara, o Bayern também tá levando muito gol, tá? Ficar de olho no ao vivo nesse golzinho do Leipzig, que começa com 1,28 e pode subir aí durante a partida. O Bayern tomou gol do Colônia, tomou gol de vários times ali da metade para baixo da tabela de classificação. Então, não será surpresa aí o ambas marcam, por exemplo. Enfim, esse jogo tem muita coisa interessante, tá? Esse Leipzig e Bayern de Munique para mercado de gols. Bom, só para pontuar aqui, a gente tem um PSV, tá? Que atropela todo mundo no campeonato holandês, vai pegar um time que está na 11ª colocação. O PSV tem 16 vitórias, um empate e uma derrota. Cara, uma vitória do PSV com 1,36, também ficar de olho, tá? São muitos jogos já no sábado, mas só para a gente pontuar, ficar de olho na vitória do PSV, tá? Benfica e Rio Ave eu fugiria, tá? Porque é fora de casa, o Benfica foi eliminado da Taça da Liga no meio de semana, o Mourinho desceu o cacete nos jogadores, falou que a culpa foi de jogadores, não foi culpa dele. Eu fugiria do Benfica, tá? Apesar de ser favorito e tem uma tendência alta. E 2 jogos do Saudita aqui para ficar de olho, ao Aklud e ao Ali, porque a gente vai ter um duelo aí de um time da parte de cima contra um time da parte de baixo. O Al Ahly tá bem num recorte recente, né? 4º contra 13º, então você consegue trabalhar aqui com dupla Al Ahly, com gol ou over 1,5, e tem o Al Nassr que é muito favorito contra o Al Shabab, né? O Al Shabab só é o 14º, só tem 2 vitórias no campeonato saudita, né? O Al Nassr vem numa sequência ruim, mas eu acho que se tem um jogo bom para o Al Nassr se recuperar, é esse jogo aí contra o Al Shabab. Então, outros joguinhos secundários para você ficar de olho, Matheus Montenegro. Pelo amor de Deus, meu querido espectador, não invente de fazer um bingo com tudo que a gente falou aqui hoje, não. Não, tá? Pode até fazer, mas bota, sei lá, R$2, né? R$5, no máximo. São muitos jogos, tá, meus queridos? E o nosso trabalho aqui é analisá-los, né? A gente dá luz aqui. E em dias movimentados assim, a gente sempre traz essa questão do, no ao vivo é melhor. Até porque a nossa proposta é justamente essa. A gente vai embasá-lo para as partidas. E, tem gente que vai estar disponível pela manhã, tem gente que vai estar disponível pela tarde, tem gente que vai estar pela noite. Separa ali os joguinhos que você eventualmente consegue assistir e tal, e aplica essa nossa leitura ali para ao vivo. Se eventualmente um desses times que a gente destacou ser muito bom de fazer gol e saiu perdendo, aí tu vai e pega ambas marcam. Por aí vai. Pelo amor de Deus, não vai inventar de fazer um bingão, de apostar em tudo que a gente disse aqui. Isso aí é loucura, tá? A gente não recomenda isso de jeito nenhum. Tanto que o nosso bilhete pronto, a gente destacou aqui 14 jogos, mas no nosso bilhete a gente só bota 2, que é aquilo que a gente considera mais confiável, e a gente vai para ele agora, né, Faberman? É isso. Vamos agora para o nosso bilhete pronto deste sabadão. Muitos jogos bons, tá? Mas a gente vai na vitória do Liverpool, mais over 1,5 no jogo entre Chelsea e Brentford. Cara, o Borussia poderia estar aí, tá? Poderia ser vitória do Liverpool e vitória do Borussia. Também seria uma boa. Mas são 2 vitórias, né? Então a chance de uma zebrar sempre aumenta. Então a gente sempre procura não colocar 2 vitórias secas no bilhete. Primeiramente que você esqueceu de botar o tamborzinho, né, Faber, A galera vai reclamar disso aí da audiência. Não, agora já era. Mas o over 1,5 de Chelsea Brentford, eu até acho que seja a melhor do dia em termos de custo-benefício. Eu gosto muito dessa aí. E aí, é como o Fábio disse, para a gente evitar uma zebra, eventualmente, escolhe uma dessas 2 vitórias, ou a do Borussia ou a do Liverpool. A gente gosta muito do Liverpool por ser, eu acho que até mais seguro, tá? Muito por causa do adversário também. As 2 são meio que equivalentes. Eu gosto bastante. São bem equivalentes, assim. São bem equivalentes. Eu acho que a do Borussia também pode ser uma boa aí pra você. Enfim, fica a seu critério. Eu acho que qualquer um... Se você quiser fazer uma tripla e aumentar a odd, né? Como a gente sempre diz, a gente não tá aqui pra ditar regra não, beleza? Essa é a metodologia, eu e de Fábio. Tem gente que vai olhar isso aqui e vai pensar, odd 55 é muito baixa, não gosto, quero odd 2. Aí tu acrescenta o Borussia aí na conta e vai ficar um oddzinha 2. Fica por sua conta e risco. Cada um faz o que quiser. Nossa proposta não é ter grupo VIP, tanto que isso aqui é de graça. A gente tá aqui para trazer a nossa leitura acerca do dia, beleza? Para quem quiser uma bem segura para superar a odd 1,60, golzinho do Arsenal, que já paga 1,15. Então, se você quiser só botar o gol do Arsenal, até fugindo de resultado final, isso já vai aí para 1,70. Então, a gente colocou a que a gente considera mais segura, mas tem muitas opções aí, uma triplinha aí para você ter uma odd interessante. Para fechar, vamos para o nosso palpitão
Vamos lá, dupla do City contra o United, 2 gols no jogo entre Chelsea e Brentford, vitória do Liverpool contra o Burnley, dupla e over 0.5 do Tottenham contra o West Ham, esse jogo over 1,5 também é uma boa. Nottingham Forest e Arsenal, dupla e gol do Arsenal, over 0.5. Leipzig e Bayern, dupla do Bayern e over 1,5 no jogo, tá? Então qualquer empate com gols, por exemplo, aqui a partir de 1-1 é green. Dortmund e São Paulo, vitória do Dortmund. Real Madrid e Levante, 2 gols do Real, tá? O Real tá tomando muito gol, então a gente vai só nos 2 golzinhos. Betis e Villarreal, 2 gols no jogo. Udinese e Inter, dupla e gol da Inter. Cagliari e Juventus, dupla e gol da Juventus, tá? Faltou o último caractere aqui para dupla e over 0.5 aí da equipe da Juventus contra a equipe do Cagliari no campeonato italiano, Matheus Montenegro. É isso. Fechamos, Faberman. 40 minutos de vídeo, pelo amor de Deus. Muito jogo, né? Encerramos. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Forte abraço. Se inscreva nesse canal, deixa o hypar, clica no gostei. Tamo junto aí. Essa dedicação é diária, minha e de Fabermano, para auxiliar você, apostador. A forma de você retribuir é clicando nos botãozinhos que tem aí embaixo. Tamo junto. Valeu.